Deixa eu só me organizar aqui, que tá cheio de coisa. Amém. Como é nossa celebração dos nossos 122 anos? Inês, pega aqui para mim, por favor. Dos 122 anos da nossa igreja. Nós temos um tema, né, da nossa igreja, que é missão pela vida. E era isso que eu quero falar com vocês hoje. Missão pela vida. Até que a casa fique cheia. Vocês vão entender já já. Até que a casa fique cheia. Bom, a nossa igreja, a IPI do Brasil, ela foi fundada, organizada oficialmente no dia 31 de julho de 1903. 31 de julho de 1903, na cidade de São Paulo. Ela foi um fruto de uma renovação do presbiterianismo brasileiro, tá? Ela surgiu no meio de uma época muito, né, difícil, ali do comércio, da industrialização, né, dos meios. E ela surgiu como marco de uma busca verdadeira por uma igreja nacional, autônoma, missionária e comprometida com a realidade brasileira. Ou seja, nós fazíamos parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Era uma igreja só. Mas houveram algumas divergências e as principais são: lutou-se pela nacionalidade e autonomia da igreja. Havia um desejo de que a igreja, que era sustentada quase que 100% pelos Estados Unidos, missionários dos Estados Unidos que vinham para cá, cuidavam aqui. Então havia a tendência, o desejo de que nós fôssemos autônomos, né? Que nós pudéssemos reger a nossa igreja, ter autonomia, sem a interferência dos Estados Unidos, dos missionários. Outro desejo era a missão integral. Queria que fosse feita uma missão com ênfase na evangelização, que alcançasse as vidas, mas também a sociedade como um todo, o social, houvesse um trabalho social. Outra coisa, formação teológica. Havia o desejo de se criar um seminário, criação de instituições que promovessem a teologia mais contextualizada para o contexto brasileiro. Porque eles vieram, os americanos, com contexto e cultura americana. E muita coisa não encaixou aqui no Brasil. E outra coisa também, que eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas havia uma incompatibilidade entre a maçonaria e o evangelho, né? E dentro da igreja havia muitos maçons, até pastores. Então, um pastor chamado Eduardo Carlos Pereira se levanta e diz: não, a coisa está errada. E ele falou: olha, a gente tem que parar com esse negócio de maçonaria, porque não há compatibilidade entre o evangelho e a maçonaria. Nós precisamos ser autônomos, nós precisamos ter uma teologia brasileira, nós precisamos fazer isso. E então há essa divisão. E no dia, ele leva tudo isso para um sínodo, para que fosse ajustado na própria igreja, mas não foi aprovado essas coisas que ele colocou. E aí então ele se despede, agradece os missionários pelo trabalho e sai. Ele, mais 6 pastores e 11 presbíteros, momentaneamente. Depois se forma o sínodo com 7 pastores e 15 presbíteros. Mas ele sai e aí então se inicia a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Estou contando isso porque talvez você não sabia, você não conhecia essa história. E existe uma frase de Carlos Eduardo Pereira muito interessante, que ele diz assim: a nossa igreja não nasce por rebeldia, mas por fidelidade aos princípios do Evangelho, a autonomia da Igreja Nacional e a glória de Deus no Brasil. Aleluia. Esse era o desejo de Carlos Eduardo Pereira. Eduardo Carlos Pereira, sempre invento. E então, da IPI, ela começa a crescer. Irmãos, em 5 meses, ela quase que dobrou o número de membresia. Ela saiu com 2.500 e pouco, e em 5 meses tinha quase 5.000. Aí era chamada a igrejinha dos milagres. A igreja criou escolas, criou jornais. Nós temos o jornal até hoje, o Estandarte. É um jornal desde até antes surgiu esse jornal.
né? Ele tinha um outro nome, depois passou a ser o estandarte. Criação de seminários, envolvimento nas causas sociais, sempre mantendo uma coisa muito forte na educação, né? A educação dos nossos filhos, dos missionários, e formando uma liderança por todo o nosso Brasil. E aí eu queria falar agora um pouquinho da nossa região rapidamente, antes de eu entrar no texto bíblico. Irmãos, esses dados não são, alguns talvez não estejam tão certos, mas é o que eu consegui aí. Na nossa região, a primeira igreja foi a IPI de Votuporanga, no ano de 1942, e o primeiro pastor foi Melanias Lange. Não sei se é assim que fala o nome dele, Melanias Langes. Ele foi o primeiro pastor ali em Votuporanga. Depois, a segunda, só que eu até coloquei aqui uma observação. Quando a gente olha os históricos da igreja, desde 1930 e alguma coisa, já haviam pessoas se reunindo nas fazendas e orando, buscando a palavra, já se havia, né? Santa Albertina mesmo, você vai ver que eu coloquei 1941, mas pastora, Santa Albertina foi fundada em 1948, mas desde 1941 o povo já se reunia nas fazendas para orar e buscar o Senhor. A segunda igreja foi a de Fernandópolis em 1944, com o reverendo Silas Dias. Depois, Santa Fé do Sul em 1969, como pastor reverendo Otoniel Marinho, que foi pastor dessa igreja também. E depois, em 27 de janeiro de 1985, a fundação da IPI de Jales, e o primeiro pastor foi o reverendo José Santos Passos. O presbitério, que é o que compõe essas igrejas, ele só se organizou em 1989. Né? Então, houve essa organização, e hoje a gente tem a caçulinha, que é a IPI do Ipanema, que foi em 2021, e a primeira pastora foi a reverenda Ione Rodrigues Martins. Hoje, nós somos 557, porque ontem houve a fundação de mais uma igreja em Marília, 557 igrejas, 62 presbitérios, 17 sínodos e mais de 1000 ministros da palavra do Senhor, que foram formados e muitos trabalham, outros estão jubilados, aposentados, né, que nós dissemos. Pastora, não entendi, o que é presbitério, o que é sínodo? 5 igrejas formam um presbitério. 5 presbitérios, no mínimo, tá, formam um sínodo. E acima do sínodo nós temos a Assembleia Geral, que rege toda a igreja. A nossa igreja é muito organizada nesse sentido, é muito, muito organizado, por isso nós temos 122 anos no Brasil. Porque igrejas, né, que não é fundamentado no Evangelho, na palavra, não conseguem. Mas você pode estar dizendo, então por que independente? Porque se entendeu que a missão é mais importante do que a estrutura. A nossa missão é mais importante do que a estrutura. Que a igreja existe para ir, servir, proclamar, educar e transformar vidas. É para isso que a igreja existe nessa terra. E nesses 122 anos, a IPI fundou escolas, seminários, enviou missionários para o sertão, para cidades, nas áreas urbanas, lutou pela justiça social e pela vida plena, e também entendeu algo muito importante, que é o que eu quero falar para vocês, sobre o convite da grande ceia. A nossa igreja entendeu que nós precisamos fazer o convite para a grande ceia. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15. Lucas 14, nós vamos ler de 15 a 24 e você vai entender por que eu disse tudo isso até agora. Nós estamos celebrando 122 anos. Para essa igreja conseguir viver até aqui, houve organização, mas houve um propósito, houve uma missão. E qual a missão? Levar a todos a palavra do Senhor e deixar a grande ceia à disposição de todos. Amém? Todos acharam? Lucas 14, versículo 15 a 24, eu vou ler na NAA. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que participa do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: Certo homem deu
uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo a seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obriguem todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Mais uma das parábolas que Jesus conta para o povo. Jesus está ali numa refeição, né? Houve muitos debates antes ali entre eles. E aí Jesus ouve alguém dizendo: bem-aventurado aquele que participa do banquete do reino de Deus. E aí ele também começa a contar uma história. Olha, um homem preparou um banquete, uma grande ceia, convidou muitos, mas para surpresa, os convidados rejeitaram. Irmãos, essa parábola não é uma simples parábola sobre um dos ensinamentos básicos é a salvação, mas não é só isso. O ensinamento é que é um chamado missionário, é um chamado para mim, para você, é um alerta para a igreja essa parábola, é um alerta. Não basta a gente preparar a mesa, não basta a gente preparar a mesa, é preciso trazer convidados. Não basta nós prepararmos uma igreja linda e não trazemos convidados para desfrutar deste banquete. E eu rapidamente, porque eu já sei, eu vou falar com você 3 pontos que nós vemos, 3 etapas dessa parábola. Primeira coisa, a ceia está pronta, mas onde estão os convidados? O versículo 16, vou repetir para você. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. O convite é feito. Naquela época a pessoa era convidada anteriormente para a festa, e no dia, novamente, as pessoas: é hoje, tá? Tal hora tem aquela festa. E aí as pessoas eram alertadas, relembradas dessa festa. O convite já tinha sido feito, a mesa estava pronta, o banquete estava pronto. E cadê os convidados? Irmãos, o nosso banquete, o banquete da salvação de Cristo Jesus, já está pronto. O pão da vida está sobre a mesa, a água da vida está entre nós, e as vestes do Senhor, que são mais alvas do que a neve, elas que nos traz justificação, elas também nós lembramos nesse banquete, lembramos da salvação em Cristo Jesus. A salvação é obra completa de Deus, é a maior festa que o Pai pode nos dar, porque o Pai elegeu, lembra que nós já pregamos isso? O Pai elegeu, o Filho nos redimiu e o Espírito Santo nos regenerou. Irmãos, é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. É Ele quem opera em nós, é Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos chama, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos glorifica, é Ele. Ninguém está aqui por merecimento. Você está aqui porque você merece, irmão? Você merece? Tem gente que ora: Senhor, abençoa a minha vida, dá tudo que eu mereço. Não ora assim não, irmão. Você vai parar lá no inferno. Porque é o que a gente merece. É o que a gente merece, é o inferno. Mas Jesus na cruz do Calvário preparou tudo para nós. Para nós sermos salvos não pelo nosso mérito, não pelo que merecemos, mas pela graça do Senhor. É graça do Senhor. Mas assim como na parábola, nós vivemos numa época em que todo mundo dá desculpa.
Irmãos, eu já ouvi muito isso, eu já falei muito isso e hoje eu retiro essas minhas palavras. A gente tem mania de dizer e fazer uma pirâmide na nossa vida. É Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, trabalho em terceiro lugar, igreja em quarto lugar. Já ouviu isso? Está errado, irmão. A palavra não diz que Jesus está no topo da pirâmide, que Deus está no topo da pirâmide. A palavra diz que Jesus é o centro. Não é pirâmide, é círculo. Jesus é o centro. E se Jesus for o centro da sua vida, sua casa vai bem, seu trabalho vai bem, a igreja vai bem, porque Ele está com você em todas as horas, em todos os lugares. Você não coloca Ele uma vez lá em cima. Ele está em todos os momentos da sua vida. Pastor, a gente faz tanto convite, mas o povo rejeita. Rejeitou aqui também, irmão. A rejeição do convite, as prioridades invertidas, que tem lá fora e tem aqui na igreja. Muitas pessoas estão invertendo as prioridades. A prioridade é Cristo. Cristo é o centro da minha vida. Então, no versículo 18 ele diz, mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpa. O primeiro diz, comprei um campo, preciso vê-lo, peço que me desculpe. O outro, comprei 5 juntas de boi, vou experimentá-las, peço que me desculpe. E o outro diz, casei-me, por isso eu não posso ir. Quantas desculpas você já ouviu de alguém que você convida para a tua célula? Quantas desculpas você já ouviu de alguém que você convida para vir para a igreja? Quantas desculpas? Aquele que disse assim, comprei um campo. Ninguém compra um campo sem ver, certo? Uma propriedade sem ver, você vai ver. Eu preciso ir lá ver, ele falou. Eu preciso ir lá ver, ou seja, eu tenho coisa melhor para ver. Prioridades materiais. Tem gente que prioriza mais os materiais do que estar na presença de Deus. Mais do que materiais do que estar diante do banquete do Senhor. Mais os materiais do que a salvação em Cristo Jesus. Mas o outro diz, olha, eu comprei uns boi, eu tenho que ir lá experimentar eles, ver a coisa. É como ele estivesse dizendo, eu tenho coisa melhor para fazer. Prioridades nas ocupações profissionais. Irmão, vamos lá na igreja. Não, estou trabalhando demais. Tenho muito trabalho. Prioridade no trabalho. Ou se não, tem aquele irmão que ora, Senhor, prospera na minha vida, Senhor, me dá bens, que eu cresça financeiramente, ora. Deus fala, nananina não, se eu der, você some da igreja, Deus der, você não vai orar. Não é verdade? Quantas pessoas nós vemos assim, Deus prospera na vida dela, em vez dela vir para a igreja, agradecer ao Senhor, trabalhar ainda mais na obra, ela some, porque ela dá prioridade às suas ocupações profissionais. Mas pastora, quem põe dinheiro lá em casa sou eu. Se o Senhor não for contigo, meu irmão, você não vai pôr não. Se Ele não te der saúde, se Ele não te der inteligência, não vai pôr. E se você conseguir com os seus méritos, a Bíblia diz que o gafanhoto, o devorador, o vai devorar tudo. Porque você não consagra o Senhor, você não vive uma vida diante do Senhor. Aí o outro disse assim, casei-me. Aí você fala, pastor, ele casou. Mas é a mesma coisa de dizer, eu tenho coisa melhor para desfrutar. Interesses pessoais. Ah, não, vou ficar em casa. Deixa aqui, vou não. Irmãos, esses convidados, eles perderam as bodas do céu por causa das bodas da terra. Esse pessoal perderam a bênção eterna por causa de uma bênção temporal. Esse pessoal perdeu uma bênção celestial por causa de uma bênção terrena. Irmãos, muitos ainda hoje trocam a salvação por um casamento, por uma festa. Trocam a salvação por um reino de prazeres. Trocam a salvação por compromissos sociais. Trocam e trocam e trocam. Mas Cristo é o centro. Esta deve ser a nossa maior prioridade. Mas em terceiro e último, o anfitrião começa a clamar. O clamor do anfitrião. Sai depressa.
Versículo 21 diz assim: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O anfitrião se enfurece, mas ele não desiste. Ele muda de estratégia. Quantas vezes você já desistiu de alguém por causa das desculpas? Esse anfitrião não. E aqui o anfitrião é quem, gente? Nessa parábola representa quem? Quem? O próprio Deus. Representa o Senhor. Ele é o anfitrião. Ele fez a festa. Ele pôs o banquete. E aí, ele então, não obstante esse pessoal recusar o convite, ele fala para ele, então, busca os pobres, os aleijados. Irmãos, Jesus foi rejeitado pelos seus. A palavra do Senhor diz em João 1,11, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Por isso que ele diz isso. Não o receberam. Ele foi rejeitado. A nação de Israel rejeitou a Cristo e não o reconheceu em tempo oportuno como o Messias. E aí ele chamou quem? Os pobres, os aleijados, chamou nós. Chamou a gente. Porque todos nós estávamos em pecado. Todos nós carecíamos. Então ele manda chamar os pobres, aleijados, cegos, coxos. Havia pressa, ele diz, sai depressa. Havia pressa, vai pelos becos da cidade, havia pressa. Irmãos, Deus não discrimina ninguém. A palavra do Senhor diz que Ele não faz acepção de pessoas, homem, mulher, branco, negro, amarelo, vermelho, índio. Ele não discrimina ninguém. Ele não discrimina. Os pobres podem vir, os aleijados podem vir, os deficientes podem vir todo mundo por banquete. Pode vir. Irmãos, o Evangelho não é para quem quer. Mas o Evangelho é para as pessoas que reconhecem que nada tem. O Evangelho de Cristo não são para os sãos, mas para os doentes. Não são para os santos, mas para os pecadores. O Evangelho de Cristo é para nós. Não são para quem precisa de médico. Somente aqueles que reconhecem a sua carência, a sua necessidade, entra no banquete da salvação. E aqui eu queria fazer um adendo. Ontem, nós estávamos lá no culto da fogueira. E eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de um número desconhecido. Era uma irmã da IPI de Rondonópolis, no Mato Grosso. E ela falou, olha, pastora, eu vim visitar uma amiga que está com câncer, no Hospital do Câncer. E quando eu cheguei no quarto, eu me deparei com uma situação muito difícil, de uma moça que está nos últimos dias. E ela tem um passado muito difícil. E aí eu queria que a senhora fosse orar por ela. E ela veio aqui pela manhã, a igreja estava fechada, no sábado de manhã nós não temos nenhum trabalho. E sábado à tarde ela voltou aqui. E o Renan estava arrumando, pegando os equipamentos para levar para a chácara. E o Renan passou meu contato para ela, então ela entrou em contato. E aí ela fez um apelo que, quase pelo amor de Deus, vai lá orar por ela. Por quê? Essa moça, quando nova, aceitou a Cristo, aceitou Jesus, foi batizada. Mas ela se desviou dos caminhos do Senhor. E foi para a prostituição. Ela trabalhava num prostíbulo. Ela foi para a prostituição. E aí, há 11 meses atrás, ela foi acometida de um câncer muito agressivo no útero e já foi para todos os outros órgãos. E ela começou a passar, pelas dores. A mãe disse que ela gritava, de dor. E a mãe nos disse que chegou um tempo em que ela disse que ela se arrependeu de tudo, ela pediu perdão para Deus nos momentos de dores dela, que ela queria se reconciliar, que se ela fosse curada, ela voltaria para a igreja. E nós fomos lá então visitá-los. E a Jaque, que mandou a mensagem para mim, falou, pastora, elas estão abandonadas. Ninguém vai lá ver. Nem a família, até a família rejeitou ela. Só a mãe que está lá com ela. E aí hoje eu compartilhei com a igreja, eu e o Lucas saímos daqui, já era meio-dia,
meio-dia, fomos lá no Hospital do Câncer. Eu nunca tinha ido no Hospital do Câncer aqui. Entramos assim, na maior facilidade, graças a Deus. Falou, não, é visita religiosa, a senhora pode subir. Subimos. Chegamos lá, né? Tinha 2 leitos. Ela chama Vanessa. Vanessa de um lado e a Claudinéia do outro. Irmãos, que tristeza. Era como ver um esqueleto numa cama. De boca aberta, os olhos ficam entreabertos. Ela já está no estado terminal. Os médicos já deram dias para ela. Só que ela não morre. Ela já está há mais de 20 dias assim. Os médicos disseram que é dias, mas já fazem 20 dias. E a gente falou, gente, por quê, né? E a Jaque ainda falou, deve ter alguma coisa espiritual, tal. E aí nós oramos com ela, por ela, porque ela está inconsciente. Oramos pela mãe. A mãe chama Páscoa, né? A mãe do Lucas também chama Páscoa. E parece com a minha sogra ainda. Oramos por ela, mas eu fiquei sentida. E eu falei, eu queria que a senhora orasse pela sua filha. Em voz alta, repetindo o que eu disse. E ela foi orando comigo. E ela foi pedindo perdão para a filha. Pedindo perdão, liberando o perdão. E foi falando para que Deus, devolvendo ela para Deus. Porque diz que uns dias atrás ela estava consciente, ela gritava, falava, eu ainda não fui porque a senhora não deixa. E ela, então, orou, liberando a filha. Foi muito assim, triste, né, de ver aquela situação. E aí, quando nós acabamos, o Lucas fez o apelo para ela e ela aceitou Jesus. A dona Páscoa aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Amém? Nós viramos do lado e fomos orar pela Claudinéia, que é amiga dessa Jaqueline. E aí fomos orar por ela. Ela está com câncer no pulmão e no fígado. E nós fomos orar por ela. E aí nós perguntamos, vocês são cristãos? Somos católicos. E a mãe estava junto, o pai. E aí falei, eu posso orar? Nós podemos orar por você? Ela pode. Aí nós oramos, eu peguei a mão dela, orei, ela está muito inchada. Oramos com ela. Aí o Lucas fez o apelo para ela. Não ficou com vergonha dos pais lá, né? Fez o apelo para ela. E ela falou, eu preciso desse Jesus. Eu quero aceitar Jesus. 2 almas aceitaram a Cristo hoje naquele hospital. Irmãos, quando uma alma se arrepende, a festa no céu. Por que você não dá glória a Deus aqui? A festa no céu, quando uma alma se arrepende. Foram 2. E eu fiquei tão feliz, eu saí triste. Não sai aquela imagem daquela moça da minha cabeça. Ela deve ter por um volta uns 48 anos, não mais do que isso. Tem 5 filhos. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Por quê? Porque o clamor do anfitrião, sai depressa, meu irmão. Sai depressa, tem gente lá fora morrendo sem o evangelho. Tem vizinho seu que talvez está desesperado. Tem gente doente, precisando de uma simples oração. E a gente fica se preocupando só de vir na igreja. A gente fica se preocupando com o templo. A nossa obra, a nossa missão é lá fora. É lá fora, meu irmão. É lá fora. E mais o 4º e último ponto. A missão é urgente. É até que a casa fique cheia. É até que a casa fique cheia. O versículo 22 diz, mais tarde o servo lhe disse, patrão, eu já fiz o que o senhor mandou. Ainda há lugar. Repete comigo, ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. O anfitrião fala agora, vai mensageiro, vai pelos becos, vai para a favela, vai para tudo quanto é lugar e obriga o povo a vir. Pastor, a gente tem que obrigar. Irmão, não é esse verbo obrigar aqui não é forçar. Quem que ele foi buscar? Pobres, aleijados. Imagina você ir lá encontrar um pobre, um aleijado. Vamos para um banquete, tem uma festa para você ir. Hã? Vou nada? Com essa roupa? Com esse jeito? Eu tenho vergonha. Era isso que ele falou. É insistência, é insistir. É insistir.
não é com a força do braço, mas é pelo amor, meu irmão. É pelo amor. Irmãos, nós temos a maior mensagem do Evangelho. Ainda há lugar, aleluia. Ainda há lugar no céu, ainda há lugar nessa igreja. Olha quantos bancos estão vazios. Ainda há lugar. O servo não devia aceitar a resposta não. Ele tinha que deixar a casa cheia. A casa cheia. Enquanto houvesse lugar no banquete, enquanto houvesse cadeira no banquete, busque mais alguém, busque mais alguém. Irmãos, Deus tem pressa em salvar. Deus tem prazer em salvar o perdido. Ele é rico em misericórdia. Ele tem prazer em salvar o ímpio. Ele tem prazer, e como eu disse, a festa no céu, quando uma alma se arrepende, aleluia. Diz que um homem, um morador de rua, uma vez estava na rua e viu uma igreja em festa, como a nossa, mas assim, uma festa de aniversário, com Santa Ceia, igual a gente fez no começo do ano. E ele ficou olhando, querendo entrar, mas ninguém convidou ele. E ele contou isso depois para um pessoal, uns voluntários da ONG. Ele diz assim: olha, eu vi uma festa cheia de luz lá na igreja, mas ninguém me convidou. Eu acho que aquela mesa não era para mim. E depois, um tempo, graças a Deus, um grupo de evangelismo foi pelas ruas e ganhou a vida desse homem para Jesus, apresentou Jesus. Hoje ele é diácono de uma igreja, de uma congregação. E ele diz assim: Jesus me fez sentir parte da mesa. Agora eu que convido outros. Irmão, às vezes a mesa está posta, a mesa está pronta, mas a igreja esquece de ir e chamar os excluídos. A igreja esquece. Essa é a essência da missão pela vida. Não é uma missão de conforto. Está gostoso, você está aqui num banquinho fofinho, tem um ventinho, não tem ar ainda, mas tem um ventinho. Você está confortável aqui. Mas não é isso, irmão. Missão é urgência. Missão é urgência lá fora. É para os perdidos. Missão não é apenas no púlpito. Missão é nas ruas, nas escolas, na favela, no teu trabalho, no teu bairro. E a IPI B e a grande ceia nesses 122 anos, chama para a vida. Ela celebra. E por mais de um século, a IPI se preocupou, não ficou esperando os convidados virem sozinhos. Não, ela foi. Ela foi aos campos, ela foi à cidade, ela foi para os centros urbanos, ela foi para os rincões esquecidos, ela criou educação popular, ela criou a missão Kaiowá, ela criou o sínodo da Amazônia, ela criou muitos e muitos outros lugares. Ela lutou por dignidade religiosa, ela lutou por justiça social e vida digna. A nossa denominação lutou por isso. E hoje, 122 anos depois, a missão continua, irmão. Ela continua, porque ainda há lugar na casa do Pai. Ainda há feridos à beira do caminho. A IPI do presente e do futuro. Cada igreja local, meu irmão, aqui em todos os confins, é uma extensão do convite à ceia. Todos nós, membros, somos mensageiros do reino. Não sou só eu, irmãos, eu sou pastora. Pastor não gera ovelha, cuida de ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. É ovelha. Claro que pastor também fica aí gerando umas ovelhinhas, porque não tem jeito, a gente não aguenta. Mas, irmãos, cada ministério deve girar em torno da vida plena com Cristo. O que mais me dói é quando a gente às vezes tem alguma coisa, algum trabalho. Ai, não posso, tem compromisso. É o que eu falei ontem, né? Os nossos idosos dão um baile nos mais novos aqui. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Aí você chega para os jovens, vamos fazer isso. Ai, mas será que vai dar gente? Ai, mas será? Irmão, cadê a paixão pelos perdidos? Cadê a sua prioridade em fazer a obra de Deus?
Vamos renovar essa paixão, meu irmão, por missão? Vamos renovar, vamos sair com ousadia para os necessitados. Vamos garantir que nenhum lugar fique vazio no reino de Deus, aleluia. Vamos garantir que esses bancos lotem, irmão, de homens, mulheres, meninos, meninas, crianças que estão sedentos e precisando da palavra do Senhor Jesus. Eu tinha esquecido de fazer um negócio, mas... Diz que o pastor fez isso, ele colocou uma cadeira vazia, bem na frente, assim. E todo mundo perguntava, pastor, para que essa cadeira vazia? Para que essa cadeira vazia? E ele disse, essa cadeira é para alguém que ainda não ouviu o convite. Pode ser seu vizinho, seu parente, alguém que você chamar. Alguém que a gente pode alcançar. E aí, na última semana do mês, entrou um senhor que foi convidado por um irmão da igreja, afastado há anos e anos. Durante o apelo, ele veio, levantou, sentou naquele banco, sem saber de nada. Sentou ali, aceitou a Cristo. E aí, a partir daquele dia, todos os domingos, aquela cadeira tinha alguém ocupando. Todos os domingos. Irmãos, cada cadeira, ou cada banco vazio na casa de Deus, pode ser o eco da alma de alguém gritando lá fora, por socorro. Por socorro. Deus nos chama para buscar o que estão lá fora, até que a casa fique cheia. Até que a casa fique cheia. Jesus já preparou a mesa, está pronto, ainda tem lugar. É hora de você convidar, é hora de você fazer a sua parte. Quem ainda está esperando ouvir que há lugar, irmão? Você já sabe que tem lugar, então faz a sua parte. Celebrar os 122 anos da IPI é celebrar a fé viva, é celebrar a coragem profética, é celebrar a missão incessante, irmão. Mas o maior presente que nós podemos dar para o passado é um futuro ainda mais frutífero. É um futuro frutífero. Missão pela vida. Missão pela vida. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você saia daqui hoje. Eu quero trabalhar pela missão, pela vida. Eu quero ganhar almas para Jesus. Convide, insista. Insista, insista, não desista. E o Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te dar força, vai te dar ousadia, para que essa casa fique cheia, em nome de Jesus. Amém e amém.